E aí, professor? Oi, professor. Tá gravando? E aí, Robert? Vida difícil, viu? De gado. Vamos lá, ó. Vamos apresentar sobre as questões. Então, na primeira questão, ele perguntou o que que o valor de x corresponde e o que que se espera desse valor de x. Então, o que que se espera desse valor de x é que o valor desse x seja constante. Por que seja constante? A gente sabe que apesar das infinitas moléculas de água, só tem um mol do ácido sulfúrico. Se só tem um mol do ácido sulfúrico, é óbvio que essas moléculas elas vão acabar. Elas vão se ionizar e não vão ter mais moléculas para ionizar e para gerar energia, para liberar energia. Então, esse X ele vai ficar constante em um determinado momento. Eu até mesmo chutaria que esse X não passaria nem de 20 kJ por mol. Porque quando você vê, né, o crescimento exponencial na verdade, o decrescimento exponencial do quilojoule por mol, né, você vê que ele vai caindo e cada vez mais vai caindo, né? Em vez de aumentar muito mais, ele vai diminuindo à medida que aumenta. Não sei se deu para entender. Mas enfim, eu chutaria que ele não passaria de 20 kJ por mol. Então, esse X ele vai ser constante em determinado momento, e isso se dá justamente porque esse mol do ácido sulfúrico vai se ionizar totalmente e não vai ter mais moléculas de ácido para se ionizar, ou seja, para liberar energia, enfim. Então, esse X ele representa a variação da entropia, e a inversão da entropia final, no caso, né? Então, após todas essas moléculas de ácido se ionizarem, acabou, não tem mais crescimento, não tem mais. Então, esse X não vai ser infinito, esse X vai sim ser constante, vai ser um número que a gente pode até mesmo calcular, se a gente tiver os dados necessários. Então é isso, vamos passar para a segunda questão. Então, professor, eu tô tendo que fazer de novo um áudio por cima, porque infelizmente meu áudio não foi gravado no vídeo. Basicamente, o que eu falei ali é que eu representei esses processos dados na questão e identifiquei as reações quanto à sua entalpia. Então, por exemplo, a letra A foi uma energia endotérmica, nós temos os reagentes abaixo, os produtos acima, e tem esse caminho percorrido, ou seja, precisou então de uma absorção de energia até chegar ao ponto pico dos reagentes, ou dos produtos, desculpa. Já na letra B, nós temos o contrário, os reagentes em cima, os produtos embaixo, determinando justamente essa descida, né, que representa essa liberação de energia, sendo então uma reação exotérmica. Basicamente, os aspectos termodinâmicos, graficamente, são em relação a essa entalpia. Então, a entalpia, ela consiste nessa diferenciação da energia de entalpia final para a inicial das reações, sendo ela positiva uma reação endotérmica, sendo ela negativa uma reação exotérmica, no qual eu expliquei ali na questão. E aí, basicamente, através desse resultado, a gente vai ter que representar graficamente esses dois pontos. Ou seja, os reagentes em cima e embaixo vão depender desse aspecto termodinâmico. Já em relação a cinético, aspecto cinético da reação, ele está envolvido através de energia de ativação, que é basicamente uma energia mínima de movimentações moleculares para poder engatar a reação, né? E essa energia de ativação, ela vai configurar então um estado de ativação, que no caso é composto ali por aquele pontinho vermelho ali em cima, que eu identifiquei em cima dessas ondinhas, podemos dizer assim, né? E logo do lado, tanto da A quanto da B, eu coloquei ali a energia de ativação. Então, basicamente, esse caminho ele vai depender, caso ele for maior, vai ter então uma maior reação e menor uma menor. Então, esse é o aspecto cinético, podemos dizer assim, que é possível representar no gráfico. Vou logo fazer rapidinho. A questão 3 deu 3 reações pedindo o calor de formação do carbeto de cálcio. Então ele deu essas 3 primeiras equações. Está mostrando aí no vídeo, Clara? Tá, né? Eu passando o mouse. Clarinha? Tá. Tá. Enfim, então tem 3 dessas reações com o calor a variação de entalpia de a entalpia de cada uma delas. Então, na resolução, a gente pega a primeira questão, a primeira reação, copia ela e inverte a segunda e a terceira. O que acontece quando a gente inverte uma reação? A entalpia, o calor que vai ser liberado ou absorvido pela formação ou pelo. Como é o nome daquilo? Quando você. Formação e. Degradação, isso, degradação de algum reagente, de algum composto. O que acontece? Se a reação ela for no sentido direto
negativa, ela vai ser exotérmica, no sentido inverso, ela vai ser positiva, ela vai ser endotérmica. Então, é isso que acontece aqui. Então, a gente pega a primeira equação, copia, a segunda e a terceira a gente inverte. Para quem investe, Cássio, para quem investe, professor Cássio, porque a gente vai querer cortar aqui, ó, esses reagentes que estão aqui, para simplificar e para a gente conseguir esse calor de formação do carbeto de cálcio. Então, o que acontece? O calor de reação também muda. Então, vamos lá. A gente pega a primeira e a gente vai cortar aqui o CaO com o CaO, da terceira, da segunda com a terceira, e o CaOH da terceira com o CaOH da primeira. Também a gente corta aqui, ó, o H2O, uma molécula da primeira com a molécula da terceira. Sobra uma na primeira. Então a gente escreve o que sobrou tudo, que foi a reação final, junto com o valor de entalpia. A gente soma as duas entalpias e depois soma junto com esse menos 127 aqui, que vai dar um valor positivo. O que acontece? Para a gente ainda encontrar, a gente quer encontrar isso aqui, ó, o calor de formação disso aqui. A gente precisa, então, tirar essa água, tirar esse acetileno e tirar esse... Tirar mais nada. Tirar mais nada, tá ótimo assim. Então, para tirar esse acetileno, a gente primeiro faz... acrescenta a reação de combustão do acetileno, porque como ele está nos produtos, quando a gente acrescenta a reação de combustão, a gente vai poder cortar ele. Então, foi isso que eu fiz. Copiei a questão, a reação, e colei aqui, né? Colei não. Como é? Escrevi a reação de combustão do acetileno. Então, acetileno mais O2, 5 mil de O2 é igual a 2CO2 mais H2O. Então, a gente corta aqui o acetileno com acetileno e já corta a água com água e também o oxigênio. A gente já pode cortar o oxigênio aqui também. Sobra essa reação aqui de baixo. O que acontece? O calor de reação, o calor da combustão do acetileno é 1.299,58. Quando a gente soma com o calor da reação de cima, que é positivo, vai dar essa variação de entalpia aqui, ó. E essa variação de entalpia corresponde a essa reação aqui. Então, o que a gente observa aqui? A gente quer o calor de formação desse composto aqui. Então, a gente precisa tirar esse CO2. E para tirar esse CO2, a gente pode usar o calor de combustão da grafita. Mas o que acontece? A gente vai ter que usar esse calor da grafita ao contrário. Porque a gente vê que o CO2 está nos produtos, então ele precisa estar nos reagentes para poder cortar. Então, a gente pega o calor de combustão da grafita e joga ao contrário. O que acontece quando a gente inverte a reação? O valor da entalpia muda. Então, se na questão estava lá menos 393,51, vai ser mais 393,51, porque a gente inverteu a reação. Caso que aconteceu, eu multipliquei toda a equação de baixo por 2. Então, pela lei de Hess, a gente pode cortar esses reagentes, mas também a entalpia ela vai ser multiplicada pelo número que a gente multiplicar a reação. Se a gente multiplicar a reação por 2, a entalpia vai ser multiplicada por 2. Então, o que acontece? A gente multiplica por 2 a valor de entalpia também. A reação é o valor de entalpia. E aí a gente pode cortar, enfim. Corta os dois oxigênios com os dois gases carbônicos. E aí vai sobrar essa reação aqui de baixo. E com as entalpias, o que a gente faz, professor Cássio? A gente faz somar menos 727,18 mais 393 vezes 2, ou seja, 700 e pouco, vai dar um valor positivo equivalente a 59,84 kJ por mol. Entretanto, esse valor de kJ por mol, ele é o valor de degradação do CaCO2. Está vendo que o CaCO2 está nos reagentes? Ele está degradando para formar cálcio mais 2 grafita. Então, o que acontece? Esse calor aqui não é o calor de formação, ele é o calor de degradação. E para ser o calor de formação, a gente vai ter que inverter essa equação. Invertendo essa equação, a gente vai também inverter a entalpia. Então, essa entalpia aqui vai ser negativa. Ou seja, o que significa? O calor de formação do carbeto de cálcio, ele é uma entalpia negativa, equivalente a 59,84 kJ por mol. Então, menos 59,84 kJ por mol. Eu acho que está aqui. Não está. Claro, você deve ter pego o documento errado. Você nem enviou isso para a professora, não, né? Eu tô nervoso. Enfim, eu acho que deu para explicar bem. Eu tô chocado agora. Professor, Amigo, fala como foi seu posicionamento? Tipo, enfim, não, amigo, eu não entendi. É porque, não, eu vou comer cuscuz, isso sim. Velho, sério. Enfim, professor, você entendeu que o calor de degradação e a formação são diferentes. Isso aqui é o equivalente ao calor de degradação. Eu enviei o documento com o documento, eu vou mandar, que eu vou mostrar. Ó. Deixa eu abrir aqui no WhatsApp. Eu enviei. Aqui o documento. Ó.
Aqui, ó. Que eu tirei, tá vendo? A decomposição, localização de decomposição e aqui formação. Enfim, gente, mas você entendeu o que eu falei, não foi? Ainda bem que você entendeu. Escolhe duas células, duas linhas, na verdade, isso, duas linhas e a gente vai comparar. Então, eu peguei a primeira linha e a segunda linha. E comparando essas duas, a gente vê que o valor do nitrogênio, a quantidade de nitrogênio, ele dobra. E aí, o que é que isso altera na velocidade? A velocidade, ela quadriplica. O nitrogênio, ele dobra e a velocidade quadriplica. Primeira linha e segunda linha. Então, a gente vê 2, que é o nitrogênio dobrando, é igual a 4, que é a velocidade quadruplicando. E aí, a gente precisa de um expoente para dar 4. Qual é o expoente que está em 2 para dar 4? 2 elevado a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 ao quadrado igual a 4. Então, x, que é o expoente, é igual a 2. Então, a gente já tem o expoente do nitrogênio, que é 2. E aí a gente compara a primeira linha da tabela com a última linha da tabela. A gente vê que, dessa vez, o elemento que dobra é o hidrogênio. O hidrogênio, ele dobra a quantidade. E a velocidade da reação, ela fica 8 vezes mais rápida. Na verdade, isso, mais rápida. É porque notação científica negativa aí eu fico meio confuso. Ela fica 8 vezes mais rápida. O 2 elevado a x, que é o expoente que a gente está procurando, é igual a 8. Qual é esse expoente? Esse expoente é 3. 2 vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8. Então, a gente sabe que o expoente do segundo do hidrogênio é 3. Então, a gente já consegue a lei de velocidade, que é a resposta, né, que está ali, é a resposta do caso. Velocidade igual a constante vezes n ao quadrado vezes hidrogênio ao cubo. Hidrogênio gasoso, né? N2 e H2, no caso. Passa para o segundo, amigo, para o B. Gente, rapidinho. Ó. Amigo, não corta isso não, viu? Só para falar. Eu sei. É porque apareceu a gravação de tela. Mas enfim, volta. Tá bom. B. Aparecer? O que? Pode, por favor. B. O B é o seguinte. Deixa a tabelinha, amigo. Tá, peraí, vou tentar. Tá bem, vamos lá. O B é o seguinte. Abaixa um pouquinho, amigo. Mas? Calma um pouquinho só. Calma que eu tô tentando. Precisa do nosso nome, né? Ai, meu Deus. Ficou bom? Amigo, do teclado. Não funciona, não, meu Deus. Deixa eu ver então. Tá ótimo. Parou. Tá ótimo. Meu toque chora. A gente já tem os coeficientes, a gente só precisa substituir os valores para descobrir quanto que é, perdão, os coeficientes não, os expoentes, a gente já tem o valor dos expoentes, descobrir para a gente descobrir a constante. Então é bem simples. A gente pode pegar qualquer linha dessa tabela, primeira, segunda, terceira, e substituir os valores. Eu peguei a primeira porque sim, porque enfim. E aí a gente tem que velocidade vezes o coeficiente vezes o nitrogênio ao quadrado vezes o hidrogênio ao cubo. Isso é igual, né? Exatamente. E aí a gente tem que a velocidade, na primeira tabela, eu vou pegar esses valores, é igual a... Ai, tô com o dedo em cima do microfone, desculpa. Como? Deu pra ouvir, gente? Deu pra entender? Deu pra ouvir. Tá bom, ok. Tá, perdão, me perdi. A gente vou escolher para substituir os valores da primeira linha da tabela. Então, a velocidade é igual a 4,21 vezes 10 elevado a menos 5, que é igual ao coeficiente que a gente está procurando, é o nosso x, né? É o nosso incógnita. Vezes... Aí, o nitrogênio é 0,03 mol, né? Por litro, assim, isso, mol. E, então, é 0,03 ao quadrado vezes a quantidade de hidrogênio, que é 0,01 ao cubo. E aí 0,03 ao quadrado é igual a 0,0009 e 0,01 ao cubo é igual a 0,000001. E aí, multiplicando um pelo outro, a gente tem a notação científica de 9 vezes 10 elevado a menos 10. Então, pronto. Aí a gente só continua. Velocidade vezes coeficiente vezes 9 vezes 10 elevado a menos 10 é isso aí. É igual, né, no caso. E aí, a gente pega esse coeficiente não, estou falando coeficiente, mas é constante, professor, perdão. A gente pega essa notação científica e trata como um termo único, como uma coisa só, e passa para o outro lado invertendo o sinal. Ele está multiplicando a constante, então ele passa dividindo a velocidade, para a gente descobrir o valor da constante. Então a gente tem 4,21 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 10.
Então, a gente vai encontrar que K é igual a 46.777,77777. Como é uma dízima periódica infinita, eu arredondo para cima, eu boto 78, que é o algoritmo próximo. Isso, a partir do segundo dígito depois da vírgula, eu coloco que K é igual aproximado a 46.777,78. Ele entendeu. Tá, C. C. Aí você está perguntando qual é a ordem da reação em relação ao hidrogênio. É basicamente o expoente que está no hidrogênio. A gente vai pegar e vai descobrir que a reação é de terceira ordem em relação ao hidrogênio, ou reação de ordem 3. E aí depois ele pergunta qual é a ordem da reação. É basicamente a soma dos expoentes. 3 mais 2 igual a 5. 2 mais 3 igual a 5. Então, a reação é de ordem 5, ou reação de quinta ordem. E aí a letra E. Isso aí. Tá bom. E aí a importância, né, de ter esses conhecimentos. E eu vou só ler mesmo, porque eu acho que é um pouco autoexplicativo, não tem muito o que falar sobre. Que é importante ter conhecimento da ordem da reação, pois dessa forma podemos relacionar a velocidade da reação com a concentração dos reagentes envolvidos na mesma. Há a ordem global da reação e a ordem em relação a um reagente, como a gente viu nas duas últimas letras, na C e na D. Eu acho que é isso. A ordem, né? Ela é uma constante de matemática que correlaciona essa constante de velocidade com a concentração. Então é por isso que ela é importante, por isso que ter o conhecimento dela é importante, porque ela é essa relação matemática que relaciona a coisa mais importante da nossa fórmula, da nossa cinética, que é a velocidade junto com a concentração. E ajuda a prever também a velocidade de uma reação. Bem, ali como eu apresentei, eu consegui montar uma reação através dos passos dados na questão. Então, ali inicialmente temos o alceno mais o H2 e aí formando então o alcano. Observa-se então que a platina, nesse processo, ela não vai interferir, não vai ser consumida, então ela vai funcionar como se fosse um catalisador. Como a gente viu anteriormente, os catalisadores basicamente vão só agir nessa diminuição de energia de ativação, que eu trouxe também o gráfico ali, como a gente pode ver, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ela vai então ajudar nessa energia de ativação, vai diminuir, agora ele mostrando no gráfico. Então essa em preto basicamente seria o que essa platina causaria nesse processo. E aí diminuindo então essa energia de ativação, vai conseguir realizar essa reação de uma maneira muito mais rápida. Não é. Justamente o fato da platina alterar o mecanismo de conversão do hidrogênio é o que faz com que a reação ocorra de forma mais acelerada, pois a energia de ativação é menor para o novo mecanismo, exatamente. Para o novo mecanismo. Então, basicamente assim, eu fiz duas simplificações aqui do mecanismo, que não dizem muita coisa, e depois eu tentei fazer uma coisinha um pouco mais elaborada para ser um pouco mais visual. CH2 mais H2 se torna o CH3CH3. E aí CH2 mais H2 passa pela platina e se torna CH3CH3. Então, assim, o que é que acontece? Abaixa um pouquinho. Cássio? Oi, amigo, peraí. Perdão, gente. Fui comer cuscuz. Não tanto, por favor. Tá bom? Tá bom. O que é que acontece? Eu escrevi aqui a superfície do metal, que é a platina, no caso, né, a superfície da platina. Os hidrogênios estão ligados a ele, estão ligados à superfície do metal, assim como o eteno está ligado à superfície do metal pelos carbonos. E aí os átomos de carbono de hidrogênio se anexam à superfície do metal, escrevi no cantinho, e no outro cantinho eu escrevi também que se anexam à superfície do metal, o eteno. E aí o que acontece? O átomo de hidrogênio ele é transferido para o eteno. Exatamente. E aí no 2, ó. Eu fiz o 1, o 2 e o 3 para representar bonitinho. Não é talvez mais acadêmico, mas eu acho que é bem didático, né? Dá para entender bem. Visual, né? Isso. Não é tipo a forma que a gente é ensinado a representar. Amigo, você até passou um pouquinho. Assim. É o quê? Você passou um pouquinho. Eu sei, é pra você falar da C logo. Não, tô na C, tô na casa. Que droga, viu? Rapidinho. Tá, e aí o hidrogênio ele acaba sendo transferido para o eteno,
e depois ele é transferido, o outro hidrogênio também é transferido para o proteno, e aí é uma energia de ativação que é menor e o mecanismo também é completamente diferente. Eu não fiz o mecanismo do hidrogênio, do H2, se ligando ao CH2CH2, mas eu acho que é bem simples o mecanismo, né? É H2 e CH2CH2, enfim. Pode passar para você, sim, por favor. Você pode ler para mim a perguntinha? Só pra... Uhum. Não. Bom, na questão C, ela pede: a velocidade da reação é dependente do mecanismo do processo? Por quê? E a variação da entalpia varia de acordo com o mecanismo? Eu acho que era para ler em inglês, em gato, mas tá bom. Sim, o mecanismo da reação influencia a energia necessária para que a reação ocorra, assim como a gente viu, na verdade, na última questão, né? E aí, como mostrado na... Ah, não, tá ali, tá escrito, ó, como mostrado na questão anterior. Dessa forma, altera também a velocidade de reação, assim é o funcionamento de um catalisador. Basicamente, é o que o catalisador faz. Ele altera o mecanismo de reação e aí faz com que a energia necessária para que a reação ocorra, ela seja um pouco menor e faz com que o processo, a reação ocorra mais rápido, mais rapidamente, de forma mais acelerada. E aí, por que a entalpia ela se mantém a mesma? Basicamente, o catalisador, que é a platina, ela não altera os reagentes e os resultados. Não vou ler aqui. A entalpia se mantém a mesma, pois os reagentes e produtos são os mesmos. Deixa eu ler no celular, que eu acho que é até melhor. A entalpia se mantém a mesma, pois os reagentes e os produtos são os... Travou meu celular, pera. São os mesmos. Levando em consideração que o catalisador, a platina, ela não participa da reação, não influenciando a termoquímica da reação. Então, assim, quando a gente olha lá em cima, a equação que eu apresentei, você pode subir um pouquinho, amigo? Amigo, tá comendo cuscuz? Para, Pedro. É para fazer o quê? Subir ou descer? Subir. Enfim, tá bom, né? Não, aí tá ótimo. A gente vê aqui que é CH2 mais H2, os reagentes, e os produtos é CH3CH3. E embaixo também, que é com a platina, é CH2CH2, e os produtos são CH3CH3. Na verdade, CH2CH2 mais H2 e CH3CH3. Basicamente é isso, não altera os produtos e não influencia a termoquímica da reação, assim como todo o catalisador, na verdade. É isso, basicamente. Então não altera a entalpia. Ele é a parte da reação, ele se envolve, mas depois ele sai completamente por inteiro, assim. É isso. Tá, vou apresentar agora a D. Falar um pouquinho sobre isso. Porque ficou virado. Enfim, vamos lá. Então, a D, ela pergunta, eu vou ler até em inglês para pegar moral. Vai mesmo, é? Yes, I will. The activations of energy of the process, não sei como é platina em inglês, is the same with the not... Eu não sei como é platina em inglês, gente. Mas is the same do que quando não tem platina. And the entalpia is the same in the both situations. E a resposta é, para a primeira pergunta, se a energia da ativação ela é a mesma para quando a platina ou se não tem platina. Então, vamos lá. Não, a energia de ativação ela não é a mesma. Então, o catalisador ele serve para diminuir essa energia de ativação. Então, na presença da platina, essa energia de ativação ela vai diminuir. Então, é óbvio que não vai ser a mesma. Essa energia de ativação não vai ser a mesma. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Já a segunda, ele pergunta se a entalpia, a variação da entalpia, será a mesma. E sim, isso eu expliquei acho que foi na primeira questão, eu falei sobre isso. Mas a variação... Ah, não, foi na terceira. Foi na segunda, perdão, com Clara. A termoquímica, a gente não pode mexer. Já a cinética, a gente pode. Então, a entalpia, ela é da termoquímica, a gente não mexe, a gente não pode. Mesmo independente da superfície de contato, da concentração, da variação da entalpia, da presença de catalisador, não vai mexer nessa termoquímica. Então, não vai haver variação da entalpia. Então, a variação da entalpia vai ser a mesma, porque catalisadores não mexem na termoquímica da reação. Então, o catalisador, ele mexe na cinética, ele mexe na velocidade da reação, mas não na entalpia, no calor que ele vai liberar ou que ele vai absorver, na termoquímica em si da reação. Então, por isso que não vai mexer, catalisador não vai mexer na variação da entalpia. Vamos para a letra E. Nessa quinta questão, ele fez a mesma pergunta 5 vezes, não foi? Já nessa letra E, final, eu trouxe essa não interferência da platina, como a gente
falou anteriormente, a plastina vai funcionar como catalisador. E essa concentração ela vai interferir de uma maneira efetiva nessa reação em relação aos reagentes, não os catalisadores. Então, basicamente, essa mudança de concentração ela não vai interferir tanto assim em relação a essa energia de ativação. Ela basicamente vai ser a mesma. Então, não vai ser o que vai interferir tanto nesse processo, ou seja, vai ser meio que irrelevante. Por isso que a resposta seria... Pronto, eu acho que isso acabou. Robert, pelo amor de Deus, a gente fez a questão certinha, a letra 3. Só esqueceu de fixar o artigo direito, certo?